as autoridades instituídas por Deus, primeiro no mundo, depois na família e em terceiro lugar na igreja. Mas agora nós vamos ver as autoridades instituídas por Deus primeiro no mundo. Nós precisamos entender que Deus é a fonte de toda a autoridade do universo. Romanos 13, 1, texto já bem conhecido de todos, diz assim que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Então, Ele é a fonte de toda a autoridade no universo. Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 2, versículos 13 e 14, diz basicamente a mesma coisa. Ele diz assim: por causa do Senhor estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja ao rei como soberano, quer seja às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para o louvor dos que praticam o bem. Se você examinar o contexto de Romanos 13, você vai ver que eles dizem as mesmas coisas, tanto o apóstolo Paulo quanto o apóstolo Pedro. Então, uma vez que não há uma só autoridade, uma só sequer, que não proceda de Deus, então toda autoridade é delegada por Deus e representa a sua autoridade. Eu vou repetir. Uma vez que não há uma só autoridade que não proceda de Deus, então toda autoridade é delegada por Deus e representa a sua autoridade. Uma vez dito isso, nós veremos que Deus estabeleceu o sistema de autoridade a fim de poder se manifestar. Onde você encontra uma autoridade, ali você encontra Deus. As pessoas podem conhecer a Deus através da sua presença, o que é muito desejável. Todos nós desejamos algo muito pessoal com Deus, e nada se iguala a este gozo, a esse prazer, a essa alegria, a de vermos-nos envolvidos pela presença de Deus. As pessoas podem então conhecer a Deus através da sua presença, mas mesmo sem ela, podem vir a conhecê-lo através da sua autoridade. No Jardim do Éden, o ser humano conhecia a Deus. O homem e a mulher conheciam a Deus através da sua presença. O texto bíblico nos diz que eles eram visitados por Deus, mas durante a sua ausência, eles deveriam lembrar-se das suas ordens. E foi exatamente porque não fizeram isso que o pecado entrou no mundo. Então, embora tenhamos experiências pessoais com Deus, durante a sua ausência nós devemos nos valer daquilo que Ele nos diz. E hoje nós temos esse registro na sua palavra. Hoje, raramente as pessoas encontram Deus no mundo, exceto aqueles que são a sua igreja e vivem constantemente em espírito, e em espírito vêm face a face. Você ter uma
privar de uma relação com Deus íntima requer uma vida de intimidade com Ele, através da oração e através da sua palavra. Você fala com Deus, Deus fala com você, Ele fala com você através da oração e fala também através da sua palavra. Ele fala com você através da oração sem dizer uma palavra, mas Ele se revela a você no íntimo. É claro que, como vimos hoje de manhã, toda a direção que Deus lhe der, deve ser aferida pela palavra de Deus. Hoje o lugar onde Deus se manifesta constantemente é através dos seus mandamentos. Portanto, somente os tolos, como os lavradores da parábola da vinha, precisam da presença do proprietário da vinha para obedecer. Marcos 12, 1-9, nós lemos assim: Depois Jesus começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. No tempo da colheita, mandou um servo para que recebesse dos lavradores a sua parte dos frutos da vinha. Mas os lavradores o agarraram, espancaram e o despacharam de mãos vazias. De novo enviou-lhes outro servo, e eles bateram na cabeça dele e o insultaram. Mandou ainda outro servo, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda o seu filho amado. Por fim, mandou o filho, pensando: o meu filho eles respeitarão. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. E agarrando o filho, mataram-no e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Essa parábola Jesus disse a respeito de Israel. E os servos que foram enviados aqui é uma referência aos profetas que vieram antes que o Filho Jesus viesse. E na sua grande maioria eles foram rejeitados. E alguns deles foram mortos. E quando Jesus veio, eles o rejeitaram e o condenaram à morte. Nessa parábola, os servos e depois o filho são enviados como representantes do dono da vinha. Aqueles que são estabelecidos por Deus devem exercer a autoridade em lugar dele. Por outro lado, se todas as autoridades governantes foram instituídas e ordenadas por Deus, elas devem ser obedecidas. São instrumentos nas mãos dele para que os seus propósitos sejam levados a bom termo. Se realmente tivéssemos aprendido a obedecer a Deus, não teríamos dificuldade em encontrar sobre quem repousa a autoridade de Deus. Se a única autoridade que reconhecemos é a autoridade direta de Deus, possivelmente
nós temos violado mais da metade da sua autoridade. E se você parar para pensar, você vai descobrir que a maioria das pessoas não reconhecem naqueles a quem Deus instituiu como autoridade no mundo sobre elas, como uma pessoa que representa a autoridade de Deus. Sobre quantas vidas podemos identificar a autoridade de Deus? Será que podemos escolher entre a autoridade direta de Deus e a sua autoridade delegada? Quando Deus fala diretamente, eu obedeço, mas se outra pessoa vier, eu não reconheço. Nós não podemos fazer isso. Não é isso que a Bíblia ensina. Temos de nos submeter à autoridade delegada, como também à autoridade direta de Deus. Romanos 13, 1b diz, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Então, não há como você excluir esta ou aquela. É toda. O texto diz que toda autoridade, porque não há autoridade que não procede de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Todas as autoridades que existem foram por Ele instituídas. No que se refere às autoridades terrenas, o apóstolo Paulo não só exorta positivamente para que haja sujeição à autoridade, mas adverte negativamente contra a resistência a ela. Romanos 13, 2a. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Qualquer um de nós que se opõe à autoridade está resistindo a Deus, à ordenação de Deus. E quem resiste à autoridade, resiste à lei do próprio Deus. Rejeita a autoridade delegada por Deus, logo rejeita o próprio Deus. Este foi o ensino de Jesus quando ele foi enviado. Ele diz que quem o recebia, recebia o Pai. E quem o rejeitava, também rejeitava o Pai. De acordo com a Bíblia, a autoridade tem uma natureza única. E essa única natureza é o próprio Deus. Romanos 13, 1b, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Por isso, resistir à autoridade é resistir a Deus. Verso 2, assim aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Então, não há possibilidade de rebeldia sem julgamento. O homem não tem escolha na questão da autoridade. No tempo de Adão, Deus deu ao ser humano o governo sobre a criação de Deus. Gênesis 1, 26b. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Essa foi a autoridade que Deus deu ao homem antes dele pecar. Quando ele pecou, ele outorgou automaticamente o governo da vida dele para o inimigo. Mas aqui é outra coisa e não está em pauta o que queremos dizer. Mas Deus deu autoridade a Adão, a Eva,
ao ser humano sobre toda a criação de Deus. Depois do dilúvio, Deus concedeu a Noé o poder de governar outros seres humanos, ao declarar o seguinte: se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Isso significa que Deus, nessa ocasião, deixou de maneira clara que alguém teria autoridade sobre uma pessoa que cometesse algum delito, no caso, delito contra a própria ordem de Deus. Então Deus estava estabelecendo alguém que teria a capacidade de punir aquele ato de desobediência à sua palavra. Desde então, a autoridade de governar o homem foi concedida aos seres humanos. Tem havido governo humano sob o qual seres humanos são colocados. Depois de tirar o seu povo do Egito, Deus lhe deu os 10 mandamentos e muitas ordenanças. Entre tantos mandamentos dados por Deus, há um que diz assim: não blasfemem contra Deus, nem amaldiçoe uma autoridade do seu povo. Não blasfeme contra Deus, nem amaldiçoe uma autoridade do seu povo. Deus estava estabelecendo aqui também, deixando muito claro, que da mesma maneira como não devemos blasfemar contra Deus, não devemos blasfemar contra a autoridade a quem Ele constituiu como tal. Porque se o fizermos, nós estaremos blasfemando contra Deus. E o que é blasfêmia? É falar mal. Quando eu falo mal de uma autoridade, eu estou falando mal de Deus. Estou dizendo: olha, Deus, tu não sabes o que fazes. Como é que colocas uma pessoa como esta? Aí vem os seus julgamentos. E não cabe a mim nem a você julgar nenhuma autoridade, seja ela quem for. Isso prova que Deus havia colocado o seu povo sob governantes. Já naquele tempo, quem resistia à autoridade estava, na verdade, resistindo a Deus. Embora os governantes das nações não creiam em Deus, embora os seus países estejam sob o domínio do maligno, o princípio da autoridade permanece imutável. Eu vou falar outra vez. Embora os seus países estejam sob o domínio do maligno, o princípio da autoridade permanece imutável. Por que estão sob o poder do maligno? Porque a vida deles está sob o poder do maligno. Mas se elas exercem autoridade é porque Deus permitiu, com um propósito. E não cabe a mim discutir com Deus quanto a isso. Então vale a pena observar que assim como Israel era o reino de Deus e o rei Davi foi escolhido por Deus, assim Deus disse que o imperador persa Ciro foi estabelecido por Deus. Já falamos sobre isso uma ou duas mensagens antes. Isaías 45, de 1 a 6, nós temos o seguinte relato. Olha, isso foi dito por Isaías, no mínimo 100 anos antes. Isso por baixo, porque poderia ter sido dito muito mais tempo antes. E o texto diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido,
a Ciro. Veja que o nome dele é mencionado aqui, antes dele nascer. A quem tomo pela mão direita, para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis, para abrir diante dele os portões que não se fecharão. Eu irei adiante de você, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Deus dizendo isso para um governante que nem o conhecia e nem o conheceria. Darei a você os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo seu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu o chamei. Pelo seu nome lhe dei um título de honra, mesmo que você não me conheça. Eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Não há Deus. Eu vou ler novamente. Eu sou o Senhor e não há outro além de mim, não há Deus. Eu o cingirei, mesmo que você não me conheça, para que se saiba desde o nascente do sol até o poente que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Esse texto é de uma magnitude enorme, porque mostra Deus governando as nações, pondo e tirando. Nós acabamos de cantar aqui, os reinos vêm e vão, não é? E quem é que faz isso? É Deus. Quando Jesus estava na terra, ele sujeitava-se às autoridades do governo, à autoridade do sumo sacerdote. Quando o sumo sacerdote conjurou Jesus pelo Deus vivo, que dissesse se ele era o Cristo, Jesus imediatamente obedeceu. Jesus estava mudo, não falava nada. O texto diz assim no verso Mateus, isso mesmo, que está ali. E levantando-se o sumo sacerdote perguntou a Jesus: você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? Jesus não estava se defendendo, porque se ele se defendesse, ele não seria condenado. Mas ele ficou calado. Como diz o profeta Isaías, como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Mas aqui, uma autoridade ordena que ele fale. Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu exijo que nos diga, tendo o Deus vivo por testemunha, se você é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu: é o Senhor mesmo que está dizendo isso. Por que Jesus falou? Porque ele se valeu da sua autoridade e exigiu que Jesus falasse. E Jesus falou. Jesus se sujeitou por reconhecer que eles eram a autoridade de Deus sobre a terra. Você não vê em nenhum momento, nenhum traço de rebeldia na vida de Jesus contra quem quer que seja. Em Romanos 13, o apóstolo mostrou que todos que se encontram em posição de autoridade são servos de Deus. Pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo,
Porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. Então, todos os que se encontram em posição de autoridade são servos de Deus, para o nosso bem ou para o nosso mal, dependendo da maneira como nós agimos em relação a elas, a essa autoridade que Deus estabeleceu sobre nós. A lei não deve causar terror para quem pratica o bem, sim para quem pratica o mal. O verso 3 diz: porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem, você terá louvor dela. Pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, é servo de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. As leis das nações são diferentes, mas todas elas se derivam da lei de Deus. O princípio básico de todas as leis de Deus é punir o mal e recompensar o bem. É isso que nós encontramos nas Escrituras, desde o início até o final. Todos os poderes têm as suas próprias leis. A sua função é manter e executar suas leis para que o bem seja aprovado e o mal seja disciplinado. Eles não empunham espada em vão, ou seja, eles não vão punir em vão. Apesar de alguns poderes exaltarem o mal e sufocarem o bem, eles têm de recorrer à distorção para chamar o mal de bem e o bem de mal. Mas é assim que eles acham. O bem deles é o que nós entendemos pela palavra que é mal, mas eles chamam aquilo de bem. Ninguém se atreve a exaltar uma pessoa por causa da sua maldade, enquanto castiga outra por causa da sua bondade. Ninguém se atreve a exaltar uma pessoa por causa da sua maldade, enquanto castiga outra por causa da sua bondade. Isso em qualquer lugar. Até o presente, todos os poderes, em princípio, seguem a regra da recompensa do bem e o castigo do mal. Esse princípio não mudou, portanto, a lei de Deus permanece em vigor. Virá o dia em que o anticristo subirá ao poder. Quando o fizer, ele vai distorcer o sistema da lei e francamente declarará que o bem é mal e que o mal é bem. Nesse tempo os bons serão mortos e os maus serão exaltados. Esse é um princípio maligno. Os símbolos da sujeição às autoridades terrenas são 4. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Romanos 3, 6 e 7 dizem assim: é por isso que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. É assim que Deus paga essas pessoas. Paguem a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. É uma ordem de Deus na palavra dele.
O cristão obedece à lei por duas razões: por causa do temor da punição e por dever de consciência. Romanos 13:5. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. A sua consciência, se você está em Cristo, reprova, se você for desobediente. É isso que a Bíblia fala: se o coração não nos acusar, nós temos liberdade para nos dirigir a Deus, na certeza de que Ele vai nos ouvir, mas se o coração nos acusar, aí nós temos que resolver isso primeiro. Por isso nós temos que aprender a sujeição às autoridades locais. Os filhos de Deus não deveriam jamais criticar levianamente ou acusar o governo, seja ele qual for. Seja o municipal, seja o estadual, seja o federal. Até a polícia nas ruas foi comissionada para uma tarefa específica. Quando nós somos concitados a pagar nossos impostos, taxas que têm sido... A pergunta que fazemos é: qual tem sido a nossa atitude? Você paga todos os impostos? Você burla a lei? Você esconde alguma coisa para não pagar? Você busca comprar as coisas sem notas fiscais para pagar mais barato, permitindo que através de você haja sonegação de impostos? Ao longo da minha vida, eu sempre recebi propostas: olha, se for sem nota, é bem mais barato, vai ser tanto, agora com nota é tanto. Isso quando eu fui comerciante durante vários anos. Mas isso aconteceu muito depois também. Em todo lugar que você vai comprar, muitas vezes as pessoas: olha, se for assim é tanto, mas se for de outra maneira, posso fazer por tanto. Ah, você quer com recibo ou sem recibo? Então, qual tem sido a nossa atitude diante dessas possibilidades que se nos são oferecidas? Nós somos sujeitos àqueles a quem Deus estabeleceu como autoridade sobre nós. Não se questiona se o imposto, se a taxa, se a obrigação é legítima ou não, se é justa ou não. Existem mecanismos através dos quais se pode questionar, mas são mecanismos legais. Fora disso, não. Como é difícil obedecer quando não percebemos a autoridade de Deus naqueles a quem Ele constituiu como autoridade sobre nós. Quanto mais tentamos obedecer, mais difícil fica. Mas fica ainda mais difícil para alguns obedecer. 2 de Pedro 2,10 diz assim: especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em desejos impuros e desprezam qualquer autoridade, atrevidos, arrogantes, não temem difamar os gloriosos seres celestiais. Eles difamam qualquer autoridade, tanto as da terra como as do céu. Quantos perdem o seu poder e desperdiçam suas vidas por causa das suas injúrias e blasfêmias? Não deveríamos jamais entrar pelo caminho da anarquia,
da rebeldia. Eu posso e devo clamar a Deus para que Ele faça justiça. Eu posso dizer: Deus, isso não é justo. Me ajuda, me socorre. Eu estou vendo isso, mas eu não posso fazer nada, só Tu podes fazer. É um direito que eu e você temos de clamar a Deus. Porventura não fará justiça o juiz de toda a terra, aqueles que clamam a Ele dia e noite? Isso está em Lucas 18, quando Jesus falou da parábola, falou da mulher que clamava a um juiz injusto que julgasse a sua causa. E finalmente Ele julgou. Então Ele disse: porventura não fará justiça o juiz de toda a terra, isto é, Deus, aqueles que clamam dia e noite? Com certeza lhes fará justiça. Então, eu posso e devo clamar a Deus para que Ele faça justiça. Mas não posso nunca me subordinar contra a autoridade. Isso seria um motim contra Deus. Se agirmos insubordinadamente, agiremos no princípio do anticristo, para não dizer no próprio princípio do diabo. Conclusão. Vamos nos perguntar: quando o mistério da anarquia está operando, somos um impedimento ou cooperadores desse mistério? Eu me refiro a 2 Tessalonicenses 2:7a, onde é dito assim: porque o mistério da iniquidade já opera. É o mistério do anticristo que já está em operação, no período que compreende a primeira vinda de Jesus até a volta de Jesus, antes do que o anticristo deve se manifestar. Então, nós estamos de que lado? Nós somos um impedimento ou somos cooperadores com esse mistério da iniquidade? Que Deus nos ajude e tenha de nós misericórdia e traga esse entendimento, porque isso não se aplica só em determinados setores, em todos os setores da vida. Então nós temos que estar atentos e com os olhos espirituais abertos para entendermos isso. Entender isso facilita bastante a nossa vida e nos livra de muitos males. Feche os seus olhos e fale com Deus, todos orando. Deus, nós buscamos a Tua face. Clamamos a Ti por graça, por poder do Espírito, para vivermos uma vida de obediência e submissão ao Senhor e à Tua autoridade, onde quer que ela se manifeste. Dá-nos graça, graça sobre graça, em cada momento, em cada situação. E dá-nos a certeza de que Tu estás acima de tudo e de todas as coisas. E que nada foge ao Teu controle, ao Teu governo, ao Teu domínio, à Tua autoridade. Dá-nos esse entendimento e dá-nos a compreensão deste princípio que tem sido estabelecido na Tua palavra desde o início da Bíblia até o final. Dá-nos corações contritos, quebrantados, submissos, obedientes, tementes a Ti. Te rogamos que ao sair daqui saiamos em paz, seguros, guardados, protegidos, livres do mal. Que Tu nos mantenhas bem junto do Teu coração e nada nos tire deste lugar. Pedimos isto em nome de Jesus, para os que estamos aqui e para os que nos ouvem.
onde estão. E agora, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam sobre todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Vamos em